Durante séculos, Jerusalém foi muito mais do que uma cidade. Foi um símbolo de fé, uma promessa divina e o destino sagrado para povos diferentes. Mas o que acontece quando crenças se encontram e interesses se cruzam no mesmo solo sagrado? A história muda seu curso. Hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais marcantes e complexos da Idade Média: as Cruzadas. Uma jornada movida por devoção, honra, estratégia e, claro, um choque monumental entre o cristianismo e o Islã. Com um foco especial na primeira e na terceira cruzada, vamos entender como tudo começou, quem foram seus protagonistas e por que esses eventos ocorridos há quase 1000 anos ainda ecoam em nosso mundo atual, moldando debates sobre fé, identidade e política. Antes de continuarmos nossa jornada pela Terra Santa, aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com quem também ama a história e, o mais importante, se inscrever no canal. Assim, você garante que não vai perder nenhum conteúdo e ainda ajuda nosso trabalho a continuar trazendo vídeos profundos e bem pesquisados como este. Para compreender as Cruzadas, precisamos voltar no tempo, para a Europa do século XI. Imagine um continente fragmentado, majoritariamente rural e profundamente guiado pela religião. A Igreja Católica não era apenas uma instituição espiritual. Ela exercia uma influência imensa sobre reis, nobres e camponeses. A fé ditava a moral, orientava decisões políticas, selava alianças e justificava conflitos. Nesse cenário, a ideia de uma guerra santa não parecia algo distante, mas uma missão de vida. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, o mundo islâmico florescia. Era uma era de ouro cultural, com centros de saber como Bagdá e Cairo, um comércio vibrante que conectava continentes e uma organização social e militar extremamente avançada. E no coração dessas duas grandes civilizações estava Jerusalém, sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, tornando-se inevitavelmente o ponto focal das tensões que estavam prestes a explodir. Jerusalém ocupava um lugar único no imaginário religioso mundial. Para os cristãos, era o palco da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Era o destino final da peregrinação, um ato de penitência e devoção. Para os muçulmanos, era a terceira cidade mais sagrada do Islã, ligada à jornada noturna do profeta Maomé e um ponto de oração reverenciado. E para os judeus, era a capital ancestral, o local do Templo de Salomão. Durante longos períodos, sob o domínio islâmico, peregrinos cristãos conseguiam visitar a cidade com relativa segurança. No entanto, mudanças políticas no Oriente Médio, especialmente a ascensão dos turcos seljúcidas, que eram menos tolerantes com os peregrinos, começaram a gerar preocupação na Europa cristã. Relatos de dificuldades e maus-tratos, muitas vezes exagerados, se espalharam, alimentando a ideia de que a Cidade Santa precisava ser libertada. A recuperação de Jerusalém passou a ser vista não apenas como uma estratégia militar, mas como uma missão espiritual de proporções épicas. O estopim para a primeira grande onda de violência veio em 1095, durante o Concílio de Clermont, na França. Ali, o Papa Urbano II fez um apelo que mudaria a história. Ele convocou cavaleiros, nobres e fiéis a deixarem suas vidas para trás e marcharem para o Oriente. Em seu discurso fervoroso, ele prometeu a remissão de todos os pecados para aqueles que participassem da jornada. Era uma oferta irrecusável, uma chance de redenção espiritual, propósito divino e glória eterna na terra. A frase "Deus vult", Deus o quer, tornou-se o grito de guerra que uniu milhares de pessoas. O chamado do Papa se espalhou como fogo em palha. Pregadores itinerantes, como Pedro, o eremita, levaram a mensagem a vilarejos e cidades, mobilizando não apenas a elite guerreira, mas também camponeses, artesãos e religiosos. Uma onda de fervor tomou conta da Europa. Nobres endividados viram uma chance de conquistar terras e riquezas. Cavaleiros sem herança viram uma oportunidade de glória. E os fiéis, uma jornada para a salvação. Assim, uma expedição sem precedentes começou a se formar. A primeira cruzada não foi um único exército marchando em formação, mas sim vários grupos que partiram em momentos distintos, cada um com seus próprios líderes e motivações.
A chamada Cruzada Popular, liderada por Pedro, o eremita, partiu antes dos exércitos nobres e foi marcada pelo caos, pela falta de disciplina e por ataques a comunidades judaicas ao longo do caminho. A maioria desses primeiros cruzados morreu de fome ou foi massacrada antes mesmo de chegar perto da Terra Santa. Os exércitos principais, liderados por figuras como Godofredo de Bulhão e Boemundo de Taranto, eram mais organizados, mas ainda assim enfrentaram desafios monumentais. Atravessaram territórios desconhecidos, enfrentaram um clima implacável, fome e doenças. A logística era um pesadelo. Ao longo do caminho, alianças frágeis foram formadas com o Império Bizantino, e tensões surgiram a cada passo. Finalmente, em 1099, após uma campanha brutal de quase 3 anos e um cerco sangrento, os cruzados conseguiram o impensável: tomaram Jerusalém. O resultado foi um banho de sangue, mas para a cristandade europeia era uma vitória divina. A conquista de Jerusalém chocou o mundo islâmico. A fragmentação política e as rivalidades internas entre os líderes muçulmanos haviam facilitado o avanço europeu. A queda da cidade sagrada serviu como um poderoso alerta. Nos anos seguintes, um lento mas firme processo de reorganização começou a tomar forma. Líderes regionais, como Zeng e seu filho Nur ad-Din, perceberam que a única forma de expulsar os invasores era através da união e de um propósito comum: a Jihad, a Guerra Santa para retomar os territórios perdidos. Esse movimento de resistência culminaria na ascensão de uma das figuras mais lendárias da história, Saladino. Saladino, um líder curdo a serviço dos zengidas, destacou-se não apenas por sua habilidade militar, mas por sua inteligência política e diplomática. Ele conseguiu o que parecia impossível: uniu o Egito e a Síria sob seu comando, criando um império poderoso que cercava os Estados Cruzados. Sua reputação era baseada em firmeza, organização e uma notável visão estratégica. Ele era um guerreiro devoto, mas também um homem conhecido por sua generosidade e senso de justiça, qualidades que lhe renderam o respeito até de seus inimigos. Em 1187, na Batalha de Hattin, ele aniquilou o principal exército cruzado e, logo depois, reconquistou Jerusalém, alterando novamente o equilíbrio de poder na região. A notícia da queda de Jerusalém provocou uma onda de choque e indignação na Europa. Uma nova cruzada foi convocada, e desta vez, os maiores monarcas do continente responderam ao chamado. O imperador Frederico Barba Ruiva, da Alemanha, o rei Filipe Augusto, da França, e o mais famoso de todos, Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão. A Terceira Cruzada foi apelidada de Cruzada dos Reis e prometia ser o maior confronto militar da época, colocando os líderes mais poderosos da cristandade contra o maior campeão do Islã. Ricardo Coração de Leão rapidamente se tornou o símbolo do ideal cavaleiresco europeu. Era um guerreiro formidável, um líder carismático e um estrategista brilhante. Sua chegada à Terra Santa injetou nova energia na campanha cruzada. Embora não tenha conseguido reconquistar Jerusalém, suas vitórias militares, como a conquista de Acre e a Batalha de Arsuf, consolidaram sua fama histórica. Curiosamente, em meio a batalhas sangrentas, Ricardo e Saladino desenvolveram uma relação de respeito mútuo. Eles trocavam presentes, mensagens e até médicos, uma demonstração de cavalheirismo rara em um conflito tão brutal. No final, a Terceira Cruzada terminou sem um vencedor absoluto. Ricardo percebeu que, apesar de suas vitórias táticas, não tinha homens suficientes para tomar e manter Jerusalém. Saladino, por sua vez, estava com suas forças esgotadas após anos de guerra. O conflito terminou não com uma batalha final, mas com uma negociação. O Tratado de Jaffa, assinado em 1192, garantiu que Jerusalém permaneceria sob controle islâmico, mas permitia que peregrinos cristãos desarmados visitassem a cidade e seus locais sagrados em segurança. Foi uma solução pragmática para um problema insolúvel, que deixou marcas profundas em ambos os lados. As cruzadas não foram apenas campanhas religiosas.
Elas foram um catalisador de mudanças profundas que redefiniram o mundo medieval. Elas impulsionaram o comércio entre Oriente e Ocidente, introduziram novas tecnologias e conhecimentos na Europa, fortaleceram o poder dos reis e da Igreja e criaram uma memória de conflito que moldou as relações entre cristãos e muçulmanos por séculos. O legado das Cruzadas é complexo e controverso, influenciando até hoje debates sobre fé, identidade e a convivência entre diferentes civilizações. Compreender esse período não é apenas olhar para o passado. É uma forma essencial de entender as raízes de muitas questões do nosso mundo moderno. Se você chegou até aqui, parabéns por explorar um dos capítulos mais fascinantes e complexos da história humana. Espero que esta jornada tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para nós produzi-la. Se este conteúdo agregou conhecimento, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais documentários históricos aprofundados como este. Seu apoio é o que nos permite continuar. Muito obrigado e até o próximo episódio.